2/5/21. Essa é a nossa revisão, a primeira prova de economia da saúde. E aqui segue a revisão da prova, conforme informado para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, vamos examinar cada questão, examinar as gabaritos da prova de economia da saúde. Está tentando aqui passar para cima. Veja. Então, a prova tinha 5 ou 6 questões. A primeira pergunta é sobre o mercado de cimentos. E ela tinha escrito afirmativa. Tinha 4 afirmativas, né? E as questões 1, 3 e 4 estavam corretas. Corretas. Apenas a questão 2 está correta. Então vamos ver a questão 2, porque ela está correta. As pessoas que adquirem seguro de saúde sabem muito mais a respeito de seu próprio estado geral de saúde do que qualquer companhia seguradora poderia ter esperança de saber. Mesmo que insistisse na realização dos exames médicos. Perfeito. Há uma diferença de nível de informações entre a pessoa que sabe toda a sua evolução ao longo do tempo da seguradora, que tem informações, porém informações restritas sobre a condição de saúde do potencial segurado. Até tudo bem. Consequentemente, quando da elaboração do contrato entre segurado e seguradora, ocorre um problema caracterizado como risco moral ou oportunismo pós-contratual. Não, como a gente viu em aula, né? Quando da elaboração do contrato, quando se estabelece a elaboração do contrato entre segurado e seguradora, ocorre um problema de risco moral. Né? É um problema de informação oculta que impede que o contrato seja bem elaborado. Né? Ou seja, a partir daquele momento, quando for assinar o contrato entre as partes, uma das partes tem mais informação que a outra. O segurado tem mais informação que a seguradora, caracterizando o problema de seleção adversa ou informação. Então, questão alternativa a item 2, a assertiva 2, está ademais corretas. Então, a questão 2, novamente, nós temos 4 assertivas e a assertiva 3 está incorreta. Ao construir uma boa reputação de marca diante de consumidores, fornecedores e funcionários, os resultados surgem. Isso acontece porque é mais fácil fidelizar o cliente quando a imagem já está consolidada no mercado. E ação de reputação irá sinalizar ao consumidor que tipo de qualidade do produto o serviço está adquirindo. A reputação pode ser garantida pela organização independentemente da confiabilidade do sinal emitido. Empresas podem criar uma reputação vinculada à segurança do bem ou serviço, qualidade, comprometimento com o meio ambiente, prática com problemas sociais, envolvimento com a comunidade local ou em desenvolvimento de energias alternativas. Aqui, a questão da reputação é o seguinte: não basta apenas a empresa criar ou querer criar uma reputação, tá? E sinalizar para o seu consumidor: eu sou uma empresa envolvida com o meio ambiente, eu sou uma empresa que tem níveis de segurança elevados na prestação de serviço, ou qualidade de produto superior à média dos produtos da concorrência. Não. O sinal tem que ser crível, o sinal tem que ser confiável. Professor, mas como é que o sinal pode ser crível? Eu tive lá uma Brastemp e a minha vizinha teve uma Brastemp e 2 meses depois estragou. Pessoal, teoria não é exceção, é regra. Ou seja, quando a Lufthansa ou a Porsche, que fazem propaganda sobre a segurança do seu serviço, a Lufthansa, no
a segurança de aviação, a morte da minha vida útil, dos seus produtos, elas sabem, né? Ela tem informações de que aquele indicador que ela tem, então, seu equipamento de segurança no jogo é superior às demais empresas concorrentes no mercado. Então, o sinal é crível, o sinal é confiável. Consequentemente, o que nós temos? A empresa emite um sinal e esse sinal ele é observado, ele é visto pelo consumidor e o consumidor vê que aquele sinal realmente é um sinal verdadeiro. Tá? E a partir daí, sim, aí a empresa cria reputação, seja na área da segurança, seja na área da qualidade, seja na área de proteção do meio ambiente, seja na área de envolvimento do Itaú. Né? Então, o Itaú não basta apenas dizer, o Itaú ele é uma organização voltada preocupada com a sociedade. Não, o consumidor tem que perceber o movimento dessa organização, dessa estrutura na solução de problemas sociais ou na minimização de problemas sociais. Então, reputação não se cria porque o consumidor viu ou não, né, ou a empresa acha que é importante. A empresa tem que fazer ações, a empresa tem que emitir sinais, mas esses sinais têm que ser confiáveis, esses sinais têm que ser realmente sinais que garantam que aquela construção seja uma construção sólida. Então, nessa questão 2, a alternativa correta, assertiva e correta, assertiva não me interessa. Percebo que tem pessoas na sala, né? O professor está aqui já revisando a prova sozinho, já faz uns 15 minutos, gravando para vocês, né? Para quando vocês tiverem oportunidade de assistir. Bem-vindos aí, estou vendo aqui na sala, Daniel e a Camila. Bem-vindos. Já corrigi 2 questões. Algum questionamento, alguma dúvida? Bom dia, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, meio chateado, juro. Estou bem chateado. O som... Porque a gente se esforça, né? A gente se esforça, olha, eu sou servidor público, eu sou um servidor público liberal. Dizem que eu tenho pavor quando o pessoal da direita, apesar de ter uma formação de direita, tenho pavor quando o pessoal da direita diz que servidor público não trabalha. Eu gosto do que eu faço e faço com prazer para vocês. Tá? E que bom que vocês estejam aí. Bom, revisei as questões 2, as 2 questões aí, as 2 primeiras questões. Eu sei que a questão 1, alguma dúvida, vocês querem colocar fazer algum comentário sobre a questão 1? Sim ou não? Oi, Ricardo. Bom dia. Opa, bom dia, Ricardo. É o seguinte, o som do teu microfone está baixo, mas eu estou conseguindo escutar que eu estou com fone de ouvido. O microfone está longe agora, melhorou? Muito. Melhorou muito. Eu botei o microfone longe, tá bom. E eu tô falando baixinho mesmo para não acordar o pessoal aqui em casa. Não, claro. E eu tenho aula daqui a 10 minutos e era exatamente sobre a questão 1 que eu tinha dúvida, mas eu já vi mais ou menos ali onde é que eu errei, já entendi. A questão 2 E quanto tu tá chateado, relaxa, Ricardo, faz parte da vida, não adianta. Não, eu fico chateado porque assim a sociedade... Não vou dar lição de moral. Não cabe, não deixa. Cabe ficar dando lição de moral. Mas então, tá, a questão 1 e 2 eu já comentei. Ninguém quer comentar mais nada na 1 e 2? Quer comentar? Porque eu vi que tu comentaste algumas coisas ali no grupo sobre a questão 2. É que teve um colega que estava ou uma colega que estava com uma dúvida, eu fiz o meu comentário, eu não sei se está certo aquilo ali, né, mas eu achei que era porque estava ali naquela história do, que é mesmo sendo da Brastemp, isso, mesmo né? sendo crível ou não, eu disse, não, eu acho que é aí que está o erro da frase, né. Mas eu... Claro, assim, ó, fala, não, pode falar. É que eu estava me metendo ali como um colega, não como professor, era só isso. Não, assim, ó, a gente tem que entender uma coisa, a vida, o mundo acadêmico é teoria.
não é prática. Tu pode eventualmente ter uma ou outra situação que é exceção, mas não é regra. Quando tu elabora uma teoria, tu elabora a partir da regra, tu elabora a partir da maioria. Eu vou dar um exemplo bem simples. Há uma relação inversa entre preço e quantidade, a lei da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Todo mundo sabe disso, né? Quanto maior o preço de um produto, menor a quantidade comprada, menor a quantidade demandada por um consumidor. Ah, professor, mas tem um produto lá, o produto de luxo, os bens de Giffen, que tu tem uma situação inversa. Quanto maior o preço, mais as pessoas querem comprar para se diferenciarem por uma situação ou outra. Tudo bem, isso acontece, mas isso é exceção, não é a regra. A teoria diz que a lei da demanda, né, estabelece uma relação inversa entre preço e quantidade. A mesma coisa que vale, né? A teoria da reputação diz o seguinte, ó, a empresa só vai criar uma reputação se esse sinal for confiável. Ah, mas pode ela criar uma reputação mesmo o sinal não sendo confiável? Pode, mas isso é exceção, não é a regra. A regra diz que uma empresa, para criar uma reputação, ela tem, sei lá, alguns anos ou vários anos para construir essa reputação. Né? E a construção dessa reputação, ela é construída a partir, por exemplo, como eu falei, no caso da Emirates, né? Pela qualidade dos serviços, pela avaliação. Vocês são administradores, ou serão administradores, existe uma coisa chamada indicadores. Tá? A administração trabalha muito com o lado quantitativo, vocês têm que focar muito nessa questão. Indicadores de quantidade, por exemplo, indicadores de avaliação, indicadores por exemplo, na área da Lufthansa, né? Poxa, é só pegar as empresas aéreas de todo mundo e ver a relação de voos e acidentes fatais ou não, né? Associados à prestação do serviço daquela empresa. Aí a gente vai ver, por exemplo, que a Lufthansa, que a British Airways, elas têm um nível de... tem nesses indicadores resultados melhores que a maioria das empresas a nível mundial. Eu me lembro lá no final da década de 90, no início desse século, que se questionava muito na questão da área da segurança os indicadores da TAM. Né? A TAM era uma das empresas no mundo, prestadora de serviços de aviação, que tinha os piores indicadores de segurança, né? Comparáveis a empresas, por exemplo, que operavam na África Central. Justamente porque se calculava o número de viagens e o número de acidentes, ou acidentes fatais ou não fatais, em relação àquela empresa. Isso é um sinal crível, isso é um sinal confiável. A partir desse sinal, sim, tu pode criar uma reputação, né, que vai justificar, né, a imagem dessa empresa perante o consumidor. Bom, essa é a questão número 2. A questão 3. Questão 3, eu vou só nas falsas, tá? As verdadeiras eu vou deixar ali. Uma seguradora de carro estabelece uma franquia extremamente baixa para seus clientes. Essa franquia restringe ou torna mais custoso para o segurado um comportamento oportunista, pois parte do custo dessa ação será repassada ao próprio segurado. A seguradora só irá pagar o valor acima do valor da franquia, tendo o restante que ser pago pelo segurado. A questão aqui é, se a seguradora estabelece uma franquia extremamente baixa, ela vai ter um custo de operação, um custo do seguro muito alto, porque como eu falei para vocês, a maior parte dos acidentes de carros não são acidentes que fatais, acidentes que dão perda total no veículo. A maior parte dos acidentes de carro são aqueles pequenos acidentes, né, que ocorrem no estacionamento na garagem do prédio, que está na esquina da rua, né, em situações onde normalmente as pessoas não são... não há sequelas para as pessoas não se machucam, né, mas há um prejuízo, há um dano material. Então, uma franquia extremamente baixa é uma franquia que praticamente inviabiliza, né, um plano de seguro de carro, né, uma carteira de seguro de carro. Então, o valor da franquia ela é muito importante, né, para garantir a eficiência do mercado de seguro de carros.
Bom, vamos lá aqui. Certificados sinalizam de forma... Novamente, só estou respondendo as falsas. O certificado sinalizam de forma eficaz ao consumidor a mensagem que a empresa quer passar ao seu potencial cliente, identificando a missão, o seu papel social, o seu comprometimento com a preservação do meio ambiente. Muitos consumidores podem fazer suas escolhas baseadas nessas informações, mesmo que eles não acreditem que essa informação é confiável. Não. O certificado ele tem que ser um certificado de uma organização confiável, né? Tem que ser um certificado que mostre para o consumidor dizendo, puxa, o Inmetro é um órgão sério, um órgão, né, que já foi reconhecido, que é legitimado, né? Aquela associação, aquele certificado de ISO, né? Aquele certificado de que a empresa ela é engajada no desenvolvimento sustentável, na proteção do meio ambiente, senão né, o consumidor ele não vai achar aquele certificado como um sinal confiável, como um sinal crível. Ok. Estou à disposição. Quem quiser participar perguntando, fique à vontade nessa nossa aula de revisão. Novamente, quando uma pessoa ou empresa encontra-se plenamente segurada e não pode ser meticulosamente monitorada por uma companhia de seguro, seu comportamento pode alterar após o seguro ter sido adquirido. Esse é o problema de assimetria denominado de ocultação de comportamento pré-contratual. Puxa, aqui tem uma palavra-chave aqui, ó. Quando uma pessoa ou empresa encontra-se plenamente segurada e não pode ser meticulosamente monitorada, aqui, ó, monitorada. Monitoramento ocorre antes ou depois de assinado o contrato? Evidentemente que o monitoramento ocorre depois de assinado o contrato. Então, esse problema de assimetria é um problema pós-contratual. É o chamado problema de moral hazard, né? O problema de risco moral ou de oportunismo pós-contratual. E por quê? Porque muitos dos comportamentos pós-contratuais não podem ser monitorados. Vai desde dentro de uma empresa ao comportamento da velhinha que vai no médico toda semana, ao cara que depois do seguro do carro ele começa a relaxar, não bota tranca, não tem o cuidado devido ou não dirige corretamente. E por aí vai, né? Uma série, é o seguro de vida, né? Que o cara, eu tô garantido, a minha família tá garantida, eu fiz um seguro, e se eu morrer, né? As próximas 3 gerações da minha família vão ter dinheiro suficiente para viver. Aí eu vou fazer o que eu gosto, vou saltar de paraquedas, vou fazer bungee jump, e assim por diante. Então é pós-contratual. A adoção de cláusulas de coparticipação nos contratos de seguro visa evitar a manifestação de falha de mercado denominada seleção adversa. Novamente, errado. Né? A coparticipação, o copagamento evita a manifestação de falha denominada risco moral, moral hazard, pós-contratual. A coparticipação é justamente para evitar a velhinha de ir, mesmo tendo o contrato, de ir todo dia lá, né? Ou seja, ela pode ir, mas ela vai ter que pagar uma parte desse custo. Se fosse de graça, né, isso iria inviabilizar o plano de saúde, a carteira de seguros. Né? Então, a coparticipação é um mecanismo, a coparticipação, a limitação do número de consultas por mês, o impedimento, a dificultar que a pessoa tenha certos tipos de coberturas, tudo isso é uma forma de evitar o oportunismo pós-contratual. A existência de informações assimétricas entre os agentes econômicos pode provocar uma falha de mercado, denominada seleção adversa. Um mecanismo que pode ser utilizado para eliminar tal falha é o pagamento de bônus para administradores de empresa, caso se cumpram metas fixadas pelos acionistas. Novamente, aqui tem problema de falha de mercado pós-contratual. Né? O que acontece? Né? Por que se paga, por exemplo, comissão para os vendedores de uma empresa? Né? Muitas vezes o salário não é um salário pequeno para o vendedor, mas se dá a comissão. É justamente para que ele, pós-contrato,
após a assinatura do contrato, durante sua atividade de trabalho, ele tem um comportamento que atenda aos interesses da empresa. Qual é o interesse da empresa? Vender o máximo possível, obter o máximo número de clientes, né? O mesmo vale para os acionistas. O que querem os acionistas? Querem que a empresa cresça, que aumente seu lucro, que valorize as ações, né? Então, pagam bônus, pagam um adicional para os administradores, para que eles se esforcem, para que eles obtenham lucros, para que eles obtenham resultados que garantam a valorização das ações da empresa. Então, aqui, novamente, eu tenho um problema de moral hazard, risco moral. Bom, a pergunta 4 é sobre tragédias comuns. Qual é a alternativa incorreta? 1, 2 e 3. A alternativa incorreta é a alternativa 4. Aqui é bem simples, né? Os custos de transação existem em muitas negociações, até aí verdadeiro. Mesmo que elevados, aqui tem erro de português, de pontuação, mesmo que elevados, não dificultam a negociação dos direitos de propriedade. Errado, né? Quando os custos de transação são muito elevados, essa negociação dos direitos de propriedades pode ser difícil ou até mesmo impossível. A gente se lembra, em aula falamos do caso do cachorro lá, né, que latia, e havia negociação do direito de propriedade entre o proprietário do cachorro e a menina que queria estudar e se incomodava com os latidos. Se um falava árabe e o outro falava javanês, né, esse custo de negociação já seria mais complicado, né, porque tu teria que chamar 2 tradutores, tu teria que traduzir lá, botar um contrato em javanês, outro em árabe, ou seja, tu criaria uma série de situações, né, em que aumentaria o custo de negociação, né, inviabilizando, né, a definição de um preço para compra ou venda do direito de propriedade. Aí pode ser que todo mundo fale português, mas que haja muitos envolvidos no edifício, não apenas 2 pessoas, e aí também, né, tu vai ter que ter um mediador, tu vai ter que ter várias rodadas de negociação para definir o direito de propriedade, e isso aumenta o custo, né, custo de transação, inviabilizando, né, essa forma de solução do problema das tragédias comuns, que é a negociação dos direitos de propriedade. Ok. A questão 5, o que está errado na questão 5? As alternativas 2 e 4 estão corretas. A 1 e a 3 estão incorretas. Vejamos. A 1 e 3. Externalidades são efeitos colaterais de produção ou consumo de um bem ou serviço por um terceiro. Até aí tudo bem. Nesse caso, somente é possível calcular os custos e benefícios do consumidor direto. Num estado, também está certo, num mercado não regulado, a existência de externalidades negativas leva a sociedade a produzir bens e serviços num ponto que não é desejável socialmente. Bom, aqui, no mercado não regulado, a existência de externalidades negativas leva... Aqui está certo. 2 e 4 estão corretas, tá certo. Então é a 1 e a 3 que estão incorretas. 2 e 4 estão corretas, a 1 e 3 estão incorretas. Vamos lá. A ocorrência de doença é previsível. Não. Tá aí o erro. Aí já começa o erro, né? A ocorrência de doença não é previsível. Por conseguinte, é possível planejar individualmente o consumo futuro. Claro que não, né? Por isso que existe o mercado de seguros, né? A resposta de um mercado não regulado pelo Estado, nessa circunstância, é o desenvolvimento de mecanismos de seguros privados de saúde que garantiriam o ressarcimento das despesas com cuidado de saúde. Bem fácil essa, né? A doença não é... É difícil tu prever, né? Quando é que tu vai ficar doente, quando é que tu vai ficar gripado, quando é que tu vai ter Covid. Evidentemente que isso aí é... E a outra que está errada é a 3, né? A indução da demanda no mercado de bens e serviços em saúde decorre muitas vezes em que os prestadores de serviço usam sua influência sobre os usuários para criar demanda para seus produtos ou serviços. Perfeito, isso ocorre muito em consultório médico. Quando a gente vai no consultório médico, volta e meia entra no consultório quem? O representante de medicamentos, de produtos. Todo mundo já viu isso, né?
Bom, a indução não faz o mercado funcionar de forma ineficiente, não faz o mercado funcionar de forma ineficiente, pois os consumidores continuam sendo soberanos. Não. Como a relação médico-paciente é uma relação de confiança, uma relação de assimetria, né? E já foi maior, né? Hoje em dia, com a internet, com o conhecimento das pessoas, né? As pessoas muitas vezes se informam sobre seus problemas, mas de qualquer forma, a relação médico-paciente é uma relação de muitas vezes, né, se o médico não é ético, se o médico não age de forma correta, de indução, né, de fazer consumir um determinado bem, um determinado fármaco, de realizar determinado procedimento cirúrgico, né, a partir daquilo que o médico acredita e do conhecimento maior que ele tem em relação ao conhecimento do paciente, né. Então, tu tem uma relação assimétrica e uma relação de indução da demanda. E isso faz, evidentemente, né, que o mercado não funcione sob as leis da concorrência, sob as leis da oferta e demanda, né? E por quê? Porque uma das partes, né? Uma das partes nessa relação entre médico e paciente estabelece uma condição que não é uma condição de mercado, e sim uma condição de vantagem informacional. Ele tem vantagem de informação e usa essa vantagem para obter benefícios privados. Ok, essa aqui eu acho que foi também, né? Ok, essa aqui foi. Vamos à última ali, né? As alternativas 3 e 4 estão corretas. Então, a 1 e 2 estão incorretas. Acho que é a última. Bens públicos impuros são aqueles que, uma vez produzidos, estão à disposição do público em geral, sem a possibilidade de exclusão de seu benefício, e sem que o consumo por mais um indivíduo adicional gere qualquer custo adicional, custo desprezível. Assim, as principais características dos bens públicos impuros são indivisibilidade, impossibilidade de exclusão dos consumidores e custo marginal zero por consumidor adicional. Onde é que está o erro aí, pessoal? Na exclusão, né, professora? Não, bens públicos impuros. Tudo que eu falei aqui é aplicável à exclusão, não? Não. Tudo que eu falei aqui é bens públicos puros. Olha aqui. Custo desprezível, indivisibilidade, impossibilidade de exclusão. Os bens... Sim. Falaste bem. Desculpe. Tu tá certo. Quem é que tá falando? A Camila. Tá certo, Camila. É isso aí. Tu pegou por outro lado a resposta, mas também tá correto o raciocínio. Né? E exclusão dos consumidores, possibilidade e viabilidade e razoabilidade da exclusão ocorre quando o bem público é impuro. Perfeito. Tá certo o teu raciocínio. E aí é que tá o erro. Tá? Tudo que tá falado no texto, o que o professor fez aqui para tornar essa alternativa falsa? Ó, botou em vez de puro, impuro. Só isso. O resto tá tudo certo. Ok? Ficou claro? Sim, sim. E a outra é a questão 2. As externalidades podem ser positivas ou negativas. No caso do fumante, ainda que sinta prazer no seu vício, internaliza parte do malefício e descarrega parte sobre seus colegas e familiares, que passam a ser consumidores involuntários da fumaça. Até aqui, corretíssimo. Isso faz com que políticas de comando e controle, como as licenças negociáveis de poluição, possam ser elaboradas. Licenças negociáveis de poluição são políticas de comando e controle? O que são as políticas de comando e controle? É a proibição, é a limitação, né, a proibição para menores de 18 anos, é a limitação do consumo em determinadas situações, em shoppings, em locais públicos, em locais fechados. Taxas mais altas. Impostos mais altos também, né? Impostos comuns, né? Carga tributária, não imposto corretivo, né? Não imposto tribuviano, mas imposto comum, que mais cotas de produção ou cotas de consumo, estabelecer uma cota de consumo para o fumante, né? Isso aí seria uma política de comando e controle, que é a política mais usual. Se tu perguntar para o Selmar, por exemplo, que tem uma visão mais, né, do direito, uma visão mais jurídica, ele acha que a política comando e controle é a melhor delas, né? Por quê? Porque na formação do advogado, aquela ideia da lei, da regra, da limitação, né, a imposição do Estado,
Eu acho que a política comando e controle, em alguns momentos, é necessária, né? Alguns, né, o consumo de drogas ilícitas, né, pesadas, mas existem outras maneiras, e os economistas e administradores estão aí justamente para estudar isso, né? Outras maneiras para chegar ao mesmo resultado, né? E um bem-estar melhor para a sociedade, né? Entre elas está as licenças negociáveis de poluição. Ok? Respondido alguma pergunta? Posso interromper aqui a gravação? Sim? Ou querem questionar mais alguma coisa? Não, tudo certinho. Ok, interrompi a gravação. Interrompi.